A história da internet começa de uma forma que muitos não imaginam, como um projeto militar que, inicialmente, tinha como objetivo principal garantir a comunicação segura e eficiente em tempos de guerra, mas que, com o passar do tempo, se transformou em uma das maiores revoluções da humanidade. Nos anos 50 e 60, durante a Guerra Fria, o medo de uma possível guerra nuclear e a necessidade de manter uma rede de comunicação resistente a ataques levou os Estados Unidos a investirem em tecnologias que pudessem sustentar uma comunicação descentralizada. Assim nasceu a ARPANE, uma rede de computadores criada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, mais precisamente pela Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, conhecida como ARPA. A ideia era desenvolver uma rede de comunicação que pudesse sobreviver a um ataque nuclear, mantendo as linhas de comando e controle operacionais intactas. Para isso, a ARPANE utilizou conceitos inovadores de comutação de pacotes, que permitiam que as informações fossem divididas em pequenos pedaços, enviados por diferentes rotas e reunidos no destino, garantindo maior resiliência na transmissão de dados. Essa tecnologia, na sua essência, foi um avanço revolucionário, pois mudou a forma como os computadores se comunicavam, rompendo com o modelo centralizado de processamento de informações e estabelecendo as bases para uma rede descentralizada que viria a se tornar a internet. Nos primeiros anos, a ARPANE conectava universidades e centros de pesquisa, criando uma comunidade acadêmica que trocava informações de forma mais rápida e eficiente do que nunca. A troca de dados entre esses centros foi fundamental para o desenvolvimento de softwares, protocolos e conceitos que ainda hoje sustentam a estrutura da internet. Um marco importante foi a criação do protocolo TCP/IP, desenvolvido por Vint Cerf e Bob Kahn, que padronizou a comunicação entre redes diferentes, permitindo que diferentes sistemas operacionais e redes pudessem interagir de forma uniforme. A adoção do TCP/IP, no começo dos anos 80, foi decisiva para a expansão da rede, pois unificou uma multiplicidade de redes menores em uma única rede global. Com isso, a internet começou a se expandir para além do âmbito militar e acadêmico, atingindo o setor comercial e, posteriormente, o público em geral. Nos anos 90, com o advento do World Wide Web, criado por Tim Berners-Lee, a internet deixou de ser uma rede de computadores restrita a poucos e se tornou uma plataforma acessível a qualquer pessoa, com a possibilidade de criar e compartilhar informações de forma quase ilimitada. O surgimento de navegadores como Mosaic e, posteriormente, Netscape, facilitou o acesso e estimulou uma verdadeira revolução na comunicação, no comércio, na educação e em todos os aspectos da vida cotidiana. O impacto da internet foi tão profundo e abrangente que transformou a sociedade global de maneiras que ninguém poderia prever na época de sua criação. A sua evolução, inicialmente motivada por interesses militares, acabou por criar uma infraestrutura que promoveu a democratização do conhecimento, a inovação tecnológica e a conexão instantânea entre pessoas de diferentes esses do planeta. Hoje, a internet é integrante da vida moderna, influenciando desde as relações pessoais até as operações econômicas globais, passando pelo setor de entretenimento, saúde, educação e governos. Sua história é um exemplo claro de como uma invenção com uma origem aparentemente restrita pode, ao longo do tempo, se tornar um elemento fundamental para o desenvolvimento humano, mudando paradigmas e ampliando horizontes de uma forma que ninguém poderia imaginar nos seus primórdios. A história da internet começa de uma forma que muitos não imaginam, como um projeto militar que, inicialmente, tinha como objetivo principal garantir a comunicação segura e eficiente em tempos de guerra, mas que, com o passar do tempo, se transformou em uma das maiores revoluções da humanidade. Nos anos 50 e 60, durante a Guerra Fria, o medo de uma possível guerra nuclear e a necessidade de manter uma rede de comunicação resistente a ataques levou os Estados Unidos a investirem em tecnologias que pudessem sustentar uma comunicação descentralizada. Assim nasceu a ARPANE, uma rede de computadores criada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, mais precisamente pela Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, conhecida como ARPA. A ideia era desenvolver uma rede de comunicação que pudesse sobreviver a um ataque nuclear, mantendo as linhas de comando e controle operacionais intactas. Para isso, a ARPANE utilizou conceitos inovadores de comutação de pacotes, que permitiam que as informações fossem divididas em pequenos pedaços, enviados por diferentes rotas e reunidos no destino, garantindo maior resiliência na transmissão de dados. Essa tecnologia, na sua essência, foi um avanço revolucionário, pois mudou a forma como os computadores se comunicavam, rompendo com o modelo centralizado de processamento de informações e estabelecendo as bases para uma rede descentralizada que viria a se tornar a internet. Nos primeiros anos, a ARPANE conectava universidades e centros de pesquisa, criando uma comunidade acadêmica que trocava informações de forma mais rápida e eficiente do que nunca. A troca de dados entre esses centros foi fundamental para o desenvolvimento de softwares,
protocolos e conceitos que ainda hoje sustentam a estrutura da internet. Por exemplo, a primeira mensagem enviada pela ARPANET foi uma simples tentativa de se conectar dois computadores, que acabou gerando um travamento no sistema. Essa falha, no entanto, não impediu que a rede crescesse e se sofisticasse rapidamente. Um marco importante foi a criação do protocolo TCP/IP, desenvolvido por Vint Cerf e Bob Kahn, que padronizou a comunicação entre redes diferentes, permitindo que diferentes sistemas operacionais e redes pudessem interagir de forma uniforme. A adoção do TCP/IP, no começo dos anos 80, foi decisiva para a expansão da rede, pois unificou uma multiplicidade de redes menores em uma única rede global. Essa integração foi um passo crítico, pois permitiu que a ARPANET se transformasse em uma rede acessível a uma gama muito maior de usuários e aplicações. Com isso, a internet começou a se expandir para além do âmbito militar e acadêmico, atingindo o setor comercial e, posteriormente, o público em geral. Nos anos 90, com o advento do World Wide Web, criado por Tim Berners-Lee, a internet deixou de ser uma rede de computadores restrita a poucos e se tornou uma plataforma acessível a qualquer pessoa, com a possibilidade de criar e compartilhar informações de forma quase ilimitada. O surgimento de navegadores como Mosaic e, posteriormente, Netscape, facilitou o acesso e estimulou uma verdadeira revolução na comunicação, no comércio, na educação e em todos os aspectos da vida cotidiana. O impacto da internet foi tão profundo e abrangente que transformou a sociedade global de maneiras que ninguém poderia prever na época de sua criação. A sua evolução, inicialmente motivada por interesses militares, acabou por criar uma infraestrutura que promoveu a democratização do conhecimento, a inovação tecnológica e a conexão instantânea entre pessoas de diferentes do planeta. Hoje, a internet é integrante da vida moderna, influenciando desde as relações pessoais até as operações econômicas globais, passando pelo setor de entretenimento, saúde, educação e governos. Um exemplo claro de como a internet transformou o comércio é a ascensão do e-commerce. Empresas como Amazon e Alibaba revolucionaram a forma como compramos e vendemos produtos, permitindo que consumidores de qualquer lugar do mundo tenham acesso a uma vasta gama de produtos com apenas alguns cliques. Além disso, plataformas de mídia social como Facebook, Instagram e Twitter mudaram a dinâmica da comunicação, permitindo que indivíduos se conectem e compartilhem experiências de forma instantânea e global. A educação também se beneficiou enormemente com a popularização da internet. O surgimento de plataformas de ensino online, como Coursera e Khan Academy, ampliou o acesso ao conhecimento, permitindo que pessoas de diferentes origens e localizações possam aprender e se desenvolver academicamente de maneira autônoma. A telemedicina, impulsionada pela internet, possibilitou que médicos atendam pacientes em regiões remotas, melhorando o acesso à saúde. A história da internet é um exemplo claro de como uma invenção com uma origem aparentemente restrita pode, ao longo do tempo, se tornar um elemento fundamental para o desenvolvimento humano, mudando paradigmas e ampliando horizontes de uma forma que ninguém poderia imaginar nos seus primórdios. De um projeto militar voltado para a sobrevivência em tempos de guerra, a internet se transformou em uma ferramenta essencial para a colaboração, a inovação e a construção de comunidades globais, reafirmando seu papel como um dos principais pilares da sociedade contemporânea.